Muito bem, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Muito obrigado você que nos assiste aqui em Santa Catarina e acorda bem cedo todos os dias para assistir esse programa, aprender mais da Palavra de Deus. Obrigado você que nos assiste também pelo YouTube, no horário alternativo. Que bom ter a companhia de vocês. Ao longo desses dias estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e hoje vamos conhecer um pouquinho mais da história de Ester, a mulher que se tornou rainha. Antes, porém, eu queria convidar você para estudar a Bíblia com a gente em nosso site, bibliamais.com.br. Nesse site, você vai ter acesso gratuito a vários estudos da Bíblia e poderá aprofundar seus conhecimentos. Se você for bem nas respostas, poderá ainda ganhar um certificado de conclusão para guardar como lembrança aí na sua casa. bibliamais.com.br, esse é o site para você acessar e estudar a Palavra de Deus. Bom, vamos então à nossa história de hoje. Mais uma mulher da Bíblia. Hoje vamos estudar sobre a história de Ester. Mas antes de lermos a Escritura, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor? Amorável Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos prontos mais uma vez e com tempo e condições de estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco, que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoa-nos agora, ilumina-nos com a nossa mente com o Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos hoje estudar um pouquinho a história de Ester. Eu queria começar aqui no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias. Rei Assuero, esse é o grande nome da história. Verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Neumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar, Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. O rei Assuero gostava de dar banquetes. No capítulo 1 descreve vários banquetes que ele havia dado. Esses banquetes não eram festas que duravam 3, 4 horas, como hoje acontece, eram festas que duravam dias. E depois de dias e dias banqueteando, bebendo, comendo, o rei já estava embriagado e ele teve uma ideia. Ele queria trazer então à presença dos seus convidados a sua rainha, que era uma mulher formosa, e ele queria apresentá-la perante todos. Ele manda então os eunucos, que eram aqueles que trabalhavam ao seu lado, especialmente ajudando as mulheres, para que eles trouxessem a rainha. A rainha se chamava Vasti, mas o que acontece? Olha o que a palavra de Deus diz. Os eunucos vão chamar a rainha, versículo 12 diz assim: Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. A gente não sabe os motivos que levaram a rainha Vasti a não querer comparecer lá na presença do rei. Mas isso causou um constrangimento muito grande ao rei. E esse constrangimento foi tão notado que ele, conversando com os seus conselheiros, os conselheiros começaram a dizer para ele: olha, isso ficou muito ruim para o senhor diante de todos os seus convidados. Pode acontecer agora que aqui na Medo-Pérsia todas as mulheres também passem a agir como Vasti, não respeitando mais seus maridos. Bom, a conversa foi tomando volume, o problema foi aumentando e aumentando, que chega ao ponto, então, do rei tomar a decisão de destituir Vasti do trono e tira a rainha do trono.
Agora, para a eleição de uma nova rainha, eles dão uma sugestão para ele, que seja feito um concurso com as moças mais belas de Suzã, a capital do império. Então, um decreto vai ser expedido para que todas as jovens virgens formosas se apresentassem para que o rei pudesse escolher a próxima rainha. Nos dias atuais seria um concurso de Miss Universo. Olha o que a palavra de Deus diz aqui agora no capítulo 2, verso 3. Esther 2, verso 3. Põe ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos, e a moça que cair no agrado do rei, esta reine no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Então agora foi anunciado por todo o império o concurso da moça mais bela. E então o rei escolheria entre elas a sua futura esposa. A história do capítulo 2 vai falar agora de dois personagens. O primeiro deles, Mordecai. Aqui no verso 5 diz assim: Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu da tribo de Benjamim, benjamita, chamado Mordecai. Versículo 7. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha do seu tio. Na realidade, então, a Hadassa, que depois terá o nome de Esther, era prima de Mordecai. E Mordecai foi quem criou, porque ela não tinha pais. Mordecai, sabendo da beleza de Hadassa, então a incentiva que ela participe desse concurso. E ela então toma a decisão de participar. O concurso é feito, o rei passa a escolher, e dentre todas as moças mais belas do império, o rei Assuero se interessou por Esther e a tomou como rainha. Ela foi colocada numa posição muito especial. Deus estava dirigindo toda a história, porque Deus tinha planos com a presença de Esther no palácio real. Acontece que em dado momento da história, houve um episódio em que o rei Assuero quis homenagear um homem chamado Amã. Amã era um dos servos do rei, um homem de alta posição. E esta honra era tratar Amã como que se fosse um próprio Deus na terra. Inclusive, todos deveriam se inclinar diante dele. Esther capítulo 3, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Mordecai era o que havia cuidado da rainha Esther, era judeu, seguia as leis do Senhor, e ele sabia que adorar um homem como Deus era transgredir a um dos mandamentos. O primeiro mandamento da lei de Deus diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Então Amã não queria ser adorado, mas Mordecai não podia se prostrar diante dele e nem se prostrava. E isso tirou Amã do sério. Todos se prostravam, menos Mordecai. O ódio de Amã cresceu tanto contra Mordecai que ele tomou a decisão de não apenas acabar com Mordecai, mas acabar com todo o seu povo, o povo judeu. Então Mordecai vai procurar Assuero, vai fazer a cabeça do rei,
para que de alguma maneira os judeus fossem exterminados. E o argumento que ele usa é o seguinte: olha, esse Mordecai, que é do povo judeu, não dá atenção aos teus decretos. E com esta linguagem, ele convence o rei a baixar um decreto para que todos os judeus, numa data específica, fossem mortos. Olha comigo o texto sagrado e você vai perceber quão grande foi a ira de Amã contra Mordecai e contra os judeus. Aqui mesmo no capítulo 3, no versículo 13, nós lemos: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então o decreto marcou um dia 13 do 12º mês. Todos os judeus devem ser assassinados. Agora, Mordecai procura a rainha Ester e vai conversar com ela. E vai tentar dizer para ela de que a única esperança de que o povo judeu seja poupado seria por uma intervenção da rainha. Acontece que naqueles dias ninguém poderia ir à presença do rei sem ser convidado. Se alguém fosse à presença do rei por vontade própria, essa pessoa seria morta na mesma hora. Mas a rainha Ester entendeu a situação que seu povo vivia e tomou a decisão de ir à presença do rei e interceder pelo povo judeu, por seu povo. E isto ela fez. Mas agora nós podemos aprender algo muito especial com a rainha Ester. Antes de comparecer à presença do rei, ela promove um período de oração e jejum entre o povo e ela mesma, preparando-se para o desafio que diante dela estava. Acompanhe comigo agora a leitura do capítulo 4, a partir do versículo 16. A rainha Ester diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acham ou se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E Ester então diz: se perecer, pereci. Você já imaginou a coragem desta jovem? Ela esteve disposta a defender a vida de seu povo, arriscando a própria vida. A lei ensinava que ninguém poderia ir à presença do rei. Ela diz isso no texto. Isso é contra a lei. Mas, se perecer, pereci. A história continua. E quando a rainha Ester, jejuados 3 dias, vai à presença do rei, a morte poderia ser certa. Mas havia um costume também. Se o rei não quisesse que a pessoa que se aproximasse dele, sem ser convidada, não morresse, o rei deveria estender o seu cetro de ouro para que a pessoa tocasse. E foi exatamente isso que aconteceu quando a rainha Ester se aproximou de Assuero. Quando o rei viu sua rainha, ele não queria perdê-la e ele estende o seu cetro. Ela toca a ponta do cetro. Com isso, ela estava autorizada a ficar na sua presença e não morreria. Então o rei diz para Ester: o que a minha rainha deseja? Ainda que você peça metade dos bens do reino, tudo isso eu te darei. Então a rainha Ester usa uma estratégia interessante. E ela diz que tinha o desejo de preparar um banquete para o rei. E ela prepara um banquete.
E nesse banquete são convidadas as autoridades do reino para trazer glórias ao rei. Ainda um segundo banquete foi organizado. E sabe quem a rainha Esther convida para estar nesse banquete? Amã, o homem que idealizou a morte de todos os judeus. E quando chega nesse banquete, na presença do rei, com Amã, aí a rainha Esther desmascara Amã e diz que tudo aquilo não passava de uma trapaça, não passava de um conluio para destruir ao povo da rainha. Mas como a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada, o rei não poderia revogar a data em que ele havia estipulado para a morte dos judeus. Mas o rei fez algo. Ele autorizou os judeus a se defenderem. E no capítulo 9 de Esther, nós temos o episódio. O verso 1 diz assim: no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e de sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é quem se assessonharam dos que o odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes pretendiam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. O rei não podia voltar atrás no seu decreto, mas autorizou os judeus a se defenderem. E sabe o que fizeram os judeus? Mataram todos os seus inimigos. E esta grande vitória do povo judeu foi estipulada como uma festa, a festa do Purim. O verso 16 do capítulo 9 diz assim: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego de seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam. Porém, no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Então eles passam a chamar o dia 14 do mês de Adar do dia da festa de Purim, quando seus inimigos pereceram. 75.000 dos inimigos dos judeus morreram. E agora uma festa foi instituída para celebrar a vitória. O povo judeu foi salvo, livre das artimanhas, graças à intervenção de uma mulher, a rainha Esther, que esteve disposta a sacrificar a própria vida em benefício de seu povo. Podemos aprender lindas lições, experiências com essa história. Interessante a maneira como Mordecai orienta a Hadassa, orienta a rainha Esther, para que ela se tornasse rainha, para que depois intervisse em favor do povo, e para como ele lida com todas as questões difíceis que a nação estava vivenciando. A história da rainha Esther evidencia mais uma vez como Deus dirige todas as coisas, como Deus colocou essa menina no palácio. E nas palavras de Mordecai, quem sabe, disse ele a Esther, para esse tempo você não foi escolhida rainha. E de fato, ela aproveitou a oportunidade como rainha para servir ao seu povo. Essa história fala da fidelidade, do desapego da rainha, pensando no melhor para o seu povo. Que mulher extraordinária! E fica para todos nós um exemplo de como nós devemos também nos submeter às leis do Senhor e trabalharmos pela preservação da vida e para o bem das pessoas.
Sim, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, num tempo final da história, desafios como este sucederão também. Haverá decretos que tentarão punir o povo de Deus por sua fidelidade. Mas nós, como Mordecai e Esther, precisamos permanecer leais ao Senhor e aos princípios da sua palavra. Que Deus possa conceder a fé que nós precisamos para sermos leais ao Senhor em todo o tempo. Ora comigo. Amorável Deus e Pai, nos ajude a confiarmos no Senhor em todas as circunstâncias e diante dos momentos de prova e desafios, que nós confiemos na Tua liderança, que o Senhor sempre fará o melhor para todos nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.